A polícia recolheu tudo que estava no veículo. Eles recolheram todas as roupas de Celonia. Havia diversos itens espalhados pelo piso do carro. E havia uma bituca de cigarro Winston. Celonia Reed não fumava e o marido dela também não fumava. A família e os colegas de trabalho disseram que o carro dela estava sempre impecável e que ela não gostava do cheiro de fumaça de cigarro. Talvez poderíamos encontrar alguém que fumasse esse tipo específico de cigarro. Então ele foi coletado e levado como prova. Conforme a investigação progride, os detetives recolhem depoimentos dos entes queridos de Celonia sobre a localização deles na noite em que ela foi assassinada. Tradicionalmente, a polícia sempre começa com o parceiro da vítima, a pessoa mais próxima da vítima. De acordo com Reginald, a esposa dele tinha saído com colegas de trabalho. E ele ficou em casa com o pequeno Red jogando videogame a noite toda. E quando ele acordou na manhã seguinte, ela não tinha voltado. Na manhã seguinte, eu acordei e a minha mãe não estava lá. Eu lembro que minha família estava lá e eu ouvi um dos meus tios falando da morte da minha mãe. E eu meio que repetia, sabe? A mamãe morreu, a mamãe morreu. E foi aí que o mundo parou. Eu lembro que meu pai me consolou no colo dele. No dia seguinte, os detetives sabem mais sobre a causa da morte de Celonia, no momento em que o relatório da autópsia chega às mãos deles. A Celonia tinha 16 ferimentos por facadas no pescoço e perto dos seios. As feridas foram descritas como perfurações longas e circulares, maiores do que um picador de gelo, ou como uma chave de fenda pequena. Infelizmente, os investigadores não conseguiram localizar a arma do crime na cena do crime. Então, a autópsia acabou gerando mais perguntas do que respostas. Não havia provas de ferimentos defensivos nas mãos dela. Então, talvez ela tenha sido pega de surpresa ou ela estava perto de alguém em quem ela achava que podia confiar, que atacou ela de surpresa. Uma coisa é tirar a vida de uma pessoa. Outra coisa ainda pior é profanar e humilhar uma pessoa dessa forma. Então, quem foi que matou a Celonia Reed? Para um menino de 6 anos, acordar numa manhã de domingo qualquer e receber a notícia da morte da mãe é o tipo de coisa que você não esquece. Pela maneira como a minha mãe foi tirada de nós, alguém deliberadamente tirou a vida dela. Eu só queria saber por quê. Com a cidade unida de Hammond em alerta, os investigadores se voltam para a família de Celonia em busca de pistas. As irmãs dela se lembram de um incidente estranho que aconteceu na semana anterior ao assassinato de Celonia. Minha irmã Jackie passou algumas noites na casa da Lonnie. O Reginald estava fora da cidade. Aí uma noite, por volta das 22 horas, o Jack ia sair para fumar um cigarro. Aí, quando ela saiu da casa, tinha um cara parado ali na porta. A Jack disse, o quê? O que você está fazendo aqui? Quem é você? E ele disse para ela, eu sou o Jimmy Ray. Ele saiu das sombras e assustou ela pra valer.
Ele meio que se escondeu no quintal dela e ficou encarando ela. Naquela hora, a porta se abriu. Selônia saiu e disse, "O que você está fazendo aqui?" E começou a gritar. Selônia estava apavorada que alguém estivesse observando ela e ela estava com medo. E o Jimmy disse para elas que ele estava lá para ver como Selônia estava. E a Jack respondeu para ele que a Selônia era uma mulher adulta, que não precisava que ele viesse ver ela. E aí ela expulsou o Jimmy. Pela data que o incidente ocorreu, teria acontecido 3 dias antes do assassinato de Selônia Ridge. O Jimmy Ray morava a menos de 4 minutos de onde a Lonnie e o Reginald moravam. Conhecíamos ele da vizinhança. Ele era um cara estranho, muito estranho. E desde então, a gente meio que achou que o Jimmy Ray estava envolvido. Então, Jimmy Ray Barnes foi detido e interrogado pela polícia. Jimmy Ray Barnes disse que conhecia Reginald e a família dele. Às vezes, Jimmy Ray trabalhava para ele, fazendo serviços pela casa. Mas ele negou que tivesse qualquer relação com o assassinato de Selônia Ridge. Jimmy Ray Barnes disse à polícia que lavou o carro de Selônia. Ele também disse que fumava cigarros Winston. Bom, eles encontraram uma bituca de cigarro Winston dentro do veículo dela. Infelizmente, em 1987, testes de DNA ainda estavam engatinhando. Então, aquela bituca de cigarro não foi testada. Sem provas concretas que liguem Jimmy Ray ao assassinato de Selônia, os detetives pegam o depoimento dele e o deixam ir. A pressão aumenta sobre a delegacia de Hammond para capturar o assassino. Os investigadores recorrem à comunidade em busca de dicas e acham uma pista promissora. Na área onde o conteúdo da bolsa de Selônia foi localizado, um morador relatou ter encontrado um crucifixo e uma chave de fenda em sua caixa de correio. A delegacia da polícia de Hammond nunca conseguiu ligar uma arma do crime à cena do crime. Mas eles acharam que talvez fosse algum tipo de chave de fenda. Então, teria sido ali que o assassino tinha deixado a arma do crime? Quando encontraram a chave de fenda e um crucifixo, as pessoas ficaram com medo. Talvez houvesse algum tipo de conexão ritualística, mulheres sendo roubadas para sacrifício humano, esse tipo de coisa. E aquilo virou um bicho-papão, porque todas as mulheres em Hammond estavam com medo de sair de casa. Quem poderia fazer uma coisa dessas? Então, na nossa pequena região pantanosa, as pessoas entraram em pânico. A polícia estava vasculhando a área, revistando caixas de correio, o quintal das pessoas, o que fosse. E as pessoas pensavam, que tipo de monstro faria isso para nós? E ele ainda está por aí? Ele vem atrás de mim agora?